Na graça e na paz de Yeshua HaMashiach, Rei dos judeus, Rei dos gentios e Rei de todos aqueles que amam a sua presença e aguardam de todo o seu coração a sua manifestação. E do Pai, eterno, altíssimo, soberano Pai, Yahuwah Tsevaot. Ou, aqui no Brasil, como as pessoas conhecem, Jeová dos Exércitos. É com muita alegria que hoje nós vamos fazer esse vídeo para responder aqui, né, um pedido de um dos nossos inscritos. Yeshua é o Mashiach, e ele disse assim: mais um vídeo abençoado. Muito obrigado, viu? Pelos elogios e pelos comentários. Isto mostra que vocês estão gostando, né, do trabalho que está sendo feito, né, em nome do nosso Senhor Yeshua. Faz um vídeo falando sobre o batismo, em nome de quem deve ser realizado. Então, esta, né, é a pedida do nosso querido inscrito. Yeshua é o Mashiach. Queremos agradecer também aos nossos 61 inscritos que sempre estão acompanhando o nosso canal. É um canal pequeno, um canal que iniciou com pouco tempo, né, ainda, e apesar de já ter bastante estudos, né, que eu tenho disponibilizado para todos vocês, ainda tem poucos inscritos, mas não se preocupem com isso, eu também não estou me preocupando, tá bom? O importante é que vocês estão gostando. Então, muito obrigado a esses 61 inscritos que estão sempre aprendendo e estudando com a gente, compartilhando aqui com a gente neste momento, né? Que essas palavras enriqueçam a vida de cada um de vocês. A resposta que eu dei para ele foi que eu iria fazer, né? Então, promessa é dívida. Então, vamos lá. Eu acredito que a pergunta dele está relacionada com um fato interessante que temos nas Escrituras. Primeiro, só para fazermos um contexto, todos os cristãos estão familiarizados com a ideia do batismo. A ideia do batismo em si, para o cristão, não é algo novo. Todos nós estamos, de certa forma, familiarizados. Vou fazer um vídeo depois explicando mais sobre o batismo. Hoje, o intuito é responder a pergunta, né, do nosso inscrito. Em primeiro lugar, é bom eu também estar falando, que já vai até responder a dúvida de uns inscritos que às vezes têm me perguntado, qual é a Bíblia que eu uso, né? Bom, qual é a Bíblia que eu uso? Vamos começar aqui, olha, aqui vocês estão vendo as Bíblias que eu uso, né? São as Bíblias digitais. Eu tenho também as Bíblias físicas, algumas versões. Não tenho todas, né, que eu gostaria. Mas eu tenho as versões virtuais, eu uso todas essas aqui, tá bom? Todas estas Bíblias eu uso. Para fazer os estudos, eu uso esta aqui, olha. Tá bom? Ela chama My Bible. My Bible, ok? Vocês encontram lá na Play Store. Nós vamos também fazer um tutorial depois, ensinando vocês a usar. Por que eu uso essa Bíblia? Simplesmente porque ela é fantástica. Na verdade, é um aplicativo que tem várias e várias Bíblias. Então, para você que é novo aqui no canal e ainda não conhece a dinâmica, aguenta a mão aí um pouquinho, tá? Yeshua é o Mashiach, usuário com esse nick aí, que eu já vou explicar já vou entrar na sua questão, tá? Mas é preciso explicar isso aqui. Então, olha, aqui a gente tem 3 colunas principais, tá?
para vocês entenderem qual é a dinâmica do nosso estudo. E aqui eu sempre estou usando 3 versões de Bíblias diferentes, porque o objetivo dos meus estudos é fazer comparativos entre versões no hebraico, no grego e às vezes até no latim. Alguns vídeos aqui já até mostrei versões em latim. E também as versões brasileiras, né? Várias versões brasileiras. Aqui nesta última coluna, nós temos o dicionário Strong. O que é o dicionário Strong? É o significado das palavras, ok? Então a gente clica na palavra, quando a gente tem uma Bíblia com Strong, e aqui do lado vai aparecer o significado, tá bom? Vou explicar mais profundamente sobre isso no tutorial do My Bible, ok? Então, só para familiarizar vocês aqui, qual é a Bíblia que eu estou usando? Hoje, vamos lá. Qual Bíblia que eu vou usar aqui hoje? Hoje eu vou usar várias Bíblias, mas só que inicialmente, só para vocês ficarem sabendo, eu estou usando Bíblia Peshitta Completa Novo Testamento, tá? É uma versão, né? É uma versão. Tem essa também que nós vamos usar aqui nessa coluna. Estou mostrando para vocês verem o nome. ACF 2007 é Almeida Corrigida Fiel, ok? E também vamos usar aqui, nesse cantinho aqui, a Bíblia Amplificada. Durante o estudo, nós poderemos usar a Bíblia com Strong e também, com certeza, vamos pegar a Bíblia Novo Testamento Judaico para fazermos comparações. E talvez vamos até ver em outras também, tá bom? Então não se prenda a qual Bíblia eu estou usando. Você tem que sempre estar atento quando eu for trocar aqui, olha, vocês vão olhar qual aqui que eu estou usando. Eu sempre vou estar falando também qual, antes de eu trocar, né? Desculpem aqui. Antes de eu trocar, então eu vou sempre estar falando para vocês aqui, tá bom? Aqui fica a Bíblia, aqui fica o texto, que no caso é Mateus, Atos, Mateus, e aqui a gente faz a leitura nessas colunas, ok? Vamos lá. Voltando agora para podermos ir na pergunta de nosso inscrito. Este vídeo vai ser um pouco mais comprido, tá bom? Espero que vocês gostem. Estamos lançando uma série mais curta no canal, e são as profecias que se cumpriram em Mashiach, nosso Mashiach. Mas esses vídeos de estudos mais profundos, nós temos que demorar um pouco mais. Eu acredito que todos que estão acompanhando no canal são pessoas que amam os estudos da Bíblia, então eles não se importam em demorar um pouco mais em aprender, né, sobre coisas profundas. E não tem como, pessoal, falar de coisas profundas de uma maneira muito rápida. Não tem como falar de coisas profundas, não tem como fazer conexões profundas sem gastar tempo. Então, se você quer ser um discípulo de Yeshua HaMashiach, aprenda a dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Que seja esse estudo acompanhando aqui comigo, ou com qualquer outra pessoa, ou com você mesmo. Dedique tempo da sua vida para você estudar as palavras que foram deixadas para nós, do nosso Pai Celestial. E começar a fazer conexões no seu cérebro, para você entender de verdade as palavras que nos foi dita. E principalmente antes dos estudos, orem e peçam ao Pai o Espírito. Nosso Pai, ele vai nos dar entendimento, tá bom? Vamos lá então à resposta. Qual é o problema da dúvida do nosso inscrito? Mateus, capítulo de número 28, versículo 28, 19, na Bíblia Amplificada, diz assim: Ide então e fazei discípulos de de todas as nações. Aqui não tem pessoas, eu li errado. Ide então e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. Então, quando nós começamos a fazer um comparativo com outros versículos bíblicos, resumindo, vamos ler, mas resumindo, a questão da dúvida, eu creio que seja isto, a dúvida dele. Pode ser que esteja enganado, mas eu acredito que a dúvida dele seja essa. Então, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 38, aparece assim, ó. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pergunta dele, possivelmente, é baseada nessas passagens aqui apresentadas, ou talvez até outras. Porque, se nós formos analisar, a grande maioria esmagadora dos versos que falam de batismo em nome de, sempre estará falando em nome de Jesus. Apenas no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, é usado a expressão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos ver que isto acontece, né, na Bíblia e causa realmente essa dúvida na mente de muitas pessoas. Então, qual é a resposta que eu dou com relação a isso? Eu já vou dar a resposta. Talvez você não tenha interesse de ver o vídeo todo e você vai ficar ansioso. Então, pelo menos você vai já saber a resposta. E depois eu vou explicar por que dessa resposta. O que eu entendi disso até hoje? Eu entendi que, indiferente se for em nome de Jesus Cristo ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, basicamente não podemos dizer que existe aqui uma contradição. Primeiramente, por quê? Porque a Bíblia, ela está em harmonia. E nós temos que entender ela mesmo quando ela aparentemente traz uma informação que ela não converge uma com a outra. Isso acontece muito nas Escrituras. Se você não analisar vários contextos, você pode achar que a Bíblia está se contradizendo. Aqui até então não é uma contradição, mas é um fato estranho, porque a grande maioria dos versos bíblicos, quando falam de batismo, ele vai falar em nome de Jesus Cristo. E somente em uma parte vai usar a expressão nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o ponto é que nós não sabemos, não podemos afirmar categoricamente o porquê que isto de fato exista. Mas existem possibilidades. Quais são essas possibilidades? Uma, que o texto de Mateus, capítulo 28, 19, ele foi acrescentado uma parte pós o escrito do escritor, né, Mateus. Por quê? É uma coisa que acontece muito na Bíblia. Infelizmente, acontece muito na Bíblia. E eu não gostaria que você perdesse a sua fé na Bíblia por causa disso que eu vou explicar. Não gostaria. Isso serve para o nosso amadurecimento espiritual. Sabermos dessas coisas serve para o nosso crescimento. Infelizmente, as traduções, cada tradução da Bíblia, todas as traduções, né? Todas as vezes que precisa traduzir a Bíblia para um outro idioma, a Bíblia ela fica exposta ao tradutor. E cada tradutor, felizmente e infelizmente, é uma pessoa, é um ser humano que tem crenças, que tem fé. Então,
grande parte das vezes, quando encontramos incoerências em partes bíblicas, você logo vai perceber que tem o dedo religioso por trás daquela alteração. Então, uma das explicações de ter esta parte na Bíblia, não estou afirmando, mas que pode ter acontecido, é que às vezes pode ter tido um acréscimo do Pai e do Espírito Santo para alimentar a crença na Santíssima Trindade, né? Bom, alguns vão falar assim, e esse aí falou besteira. Bom, mas não é besteira. E eu vou provar aqui que existe essa possibilidade. Não estou afirmando que foi. E mesmo se não foi, nós devemos entender o sentido disso. Mesmo que tenha aqui o nome do Pai e do Filho realmente, vamos dizer que tenha, que isso não aconteceu. Existe uma explicação aqui plausível para podermos entender essa passagem sem qualquer contradição com a outra passagem. Mas é preciso fazer as conexões e deixar o Espírito responder, né? Mas, primeiramente, essa então é a resposta, ok? Agora vamos detalhar essa resposta. Primeiramente, existe a possibilidade do texto de Mateus ter tido alteração? A resposta é sim. Primeiro, a grande maioria dos estudiosos sabem que o texto de Mateus foi escrito primeiramente em hebraico. Vamos falar um pouco do fundo histórico de Mateus. Mateus era um coletor, um publicano, né, coletor de impostos. Ele foi chamado por Yeshua HaMashiach para ser seu discípulo. Possivelmente ele largou tudo que ele tinha, né, como todos os outros apóstolos, e passou a seguir Yeshua. Então, é um consenso que os apóstolos largavam todas as coisas que eles tinham para seguir Yeshua. Pedro largou o negócio dos barcos, da pesca, né? Todos eles fizeram isso. Então, é provável também que Mateus ele tenha largado o serviço de publicano, né, de coletor de imposto, para seguir Yeshua como apóstolo. Não estou dizendo que todos os coletores de impostos largaram seus ofícios, a sua profissão para seguir Yeshua. Não estou falando isso. Havia muitos coletores de impostos que eram coletores de impostos e eram cristãos, seguidores de Mashiach. Mas Mateus, por ser apóstolo chamado, né, ele possivelmente largou. Então, que Mateus estava preocupado? Mateus estava preocupado em pregar para judeus. E ele queria ajudar os judeus a entender que Mashiach, aquele Yeshua, aquele que morreu, era o Mashiach das Escrituras. Tanto é que você vai perceber que Mateus ele faz um monte de aplicação em seu livro, falando assim como está escrito no profeta X, né? Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, montado no jumentinho, né? Ele cita Zacarias, e aí quando Yeshua, mas a família dele vai para o Egito, ele aplica, né? Do Egito chamei meu servo, né? Que era até uma aplicação para Israel, né? Então ele faz, até os judeus até acham que ele força muito essas aplicações que ele faz, né? A virgem ficará grávida, né? Foi uma tradução que a Septuaginta grega fez, né, dessa passagem, e ali tem um pequeno erro, porque não é virgem, né, é donzela, mas o tradutor judeu, né, ele escreveu na Septuaginta nessa passagem, né, eis que a virgem ficará grávida. Tudo bem. E Mateus usa disso, né, para poder falar que aplica Jesus. Então, Mateus, ele está apresentando Mashiach para judeus. Por quê? Porque os judeus, eles não acreditaram imediatamente em Mashiach. A maioria das pessoas ali, eles não acreditaram em Mashiach. Isso também era profecias, né? Quem estuda a Bíblia sabe que foi Deus que endureceu o coração deles para eles não aceitarem mesmo.
Mas o trabalho de conversão, de proselitismo, né, ele tinha que acontecer, porque Mashiach, nesse capítulo mesmo, nesse versículo acima, fala que ele recebeu toda a autoridade do Pai e ele ordenou fazer discípulos. Então, Mateus, possivelmente, né, provavelmente estava ali junto com aqueles 500 que ouviram essas ordens de Mashiach. Então, ele queria fazer a parte dele em ajudar as pessoas a aprender sobre Mashiach. Por que talvez Mateus? Por ele ser um coletor de imposto, ele estava acostumado à escrita, né? A registros detalhados. Então, até nisso você vê que Machia usa as pessoas certas, né? Paulo mesmo escreveu várias cartas. Por quê? Porque ele tinha estudado, né? Ele era perito na lei, ele era fariseu, zeloso. Então, estudou aos pés de Gamaliel. Então, ele tinha essa expertise, né, que talvez os outros não tinham, né? O apóstolo Pedro, ele era pescador e foi com o Espírito Santo que ele foi capaz de escrever as cartas, né? E aí muitas delas, né, algumas delas, alguns estudiosos falam que foi até outras pessoas que escreveram, né, e ele ditava. Então, onde eu estou querendo chegar com isso aqui? Mateus, ele tinha um público, e o público não era gentil. Ponto. Todos os estudiosos, eles chegam nessa conclusão. Só que para nós aprofundarmos um pouco nesta questão, se o texto ele sofreu alteração ou não, vamos ver um estudo que eu estava fazendo, né, para poder responder ao nosso inscrito Yeshua é o Mashiach. Então tá aqui, tá? Os créditos vão todos aqui para ele, tá? Eu tô falando, mas os créditos aqui tá nesse site, olha. Aqui na primeira página que tá hebraica, receba estudos do original hebraico bíblico. E aí tem a descrição aqui, vou ver se eu consigo copiar aqui o link, né? Colocar aí para vocês, depois para vocês mesmos fazer a leitura toda deste documento aqui, que eu vou tirar algumas partes aqui, tá bom? Vamos ler algumas partes aqui, que é importante para entender por que tem esse problema. O Evangelho de Mateus, Matitiahu em hebraico, um dos 4 evangelhos sinóticos do Novo Testamento, é citado em muitas obras dos chamados pais da igreja. Então, talvez você não conheça essa expressão, pais da igreja. Então, os pais da igreja são aqueles primeiros cristãos que se levantaram pós-morte dos apóstolos e escreveram e deixaram registrado algumas coisas não, eles escreveram até bastante coisas na percepção que eles tinham do cristianismo na época que eles viviam. E o interessante é que muitos desses pais da igreja, eles tiveram contato com o primeiro cristianismo. Mesmo que o cristianismo estava se deturpando ali já, naquele momento, eles ainda tinham, né, uma proximidade com Jesus, com Yeshua, com os apóstolos, né? Então, eles estavam muito mais perto do que nós, né, para poderem falar. Claro que muitos deles trouxeram até alguns credos que nem são cristãos, mas muitas coisas que eles falam são muito interessantes. Existe um livro, né, chamado História Eclesiástica, tem na Google Play, e ele conta a história, né, desses homens. Eu recomendo a leitura. E aí diz assim, ó, que não hesitaram em mostrar que certamente Mateus teve como fonte um documento anterior chamado Evangelho segundo aos Hebreus. Bom, o que é importante nós falarmos aqui? Por que essa informação é importante? Porque a grande maioria dos estudiosos hoje, eles tendem a falar que não. A grande maioria dos estudiosos hoje tende a afirmar que o livro de Mateus foi escrito em grego. Existem muitos que falam isso. Só que entre os estudiosos de hoje, que estão 2000 anos de diferença de Jesus,
Quanto a esses pais da igreja que viveram 100 anos, 200 anos, 300 anos depois de Jesus, é mais fácil, nesses pontos, acreditar que eles estejam corretos, ok? Mas é uma possibilidade aberta. Não tem como a gente bater o martelo, porque também podem estar errados, né? Mas é complicado nesse assunto porque são muitos dos que atestam isso. E isso que nós vamos provar para vocês aqui, ó. Jerônimo, um dos pais da igreja, escreveu sobre o Evangelho segundo aos Hebreus. No Evangelho que os nazarenos e os ibionitas usam, o qual eu tenho traduzido do hebraico para o grego, e que é chamado por muitas pessoas de Mateus original. Então, a associação que ele fez aqui com este evangelho, né, dos Hebreus, o evangelho dos Hebreus, ele relacionou que claramente, né, que é o Jerônimo sobre Mateus. Qualquer um que pesquisar essa referência vai achar essa citação. Ele falou, né, muitos, ele não afirmou, né, ele só falou muitos, tudo bem. Jerônimo não é o único pai da igreja que conecta o evangelho dos Hebreus com o livro de Mateus. Irineu dizia que os ibionitas liam somente Mateus. Então tá aqui, ó, Heresias, capítulo 1, né, tal. Eusébio afirmava que eles usavam somente o evangelho dos hebreus. Então Jerônimo, Eusébio, aqui, ó, no livro Histórias Eclesiásticas, né? Quem tem esse livro pode confirmar, né? E eu realmente confirmei aqui, ó. Eu tenho o livro, né? Tá aqui, ó. Histórias Eclesiásticas. Tá vendo? Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Falando que eles realmente, ó, também declara alguns particulares do Evangelho dos Hebreus e do Siríaco, em especial da língua hebraica, mostrando que ele mesmo foi convertido entre os hebreus. Aqui ele está falando de alguns problemas, né? Porque eles lutavam contra o judaísmo, né? Então, se você for ler o texto aqui inteiro, seria interessante vocês comprarem o livro, tem na Google Play, e ler tudo que vocês vão entender aqui. Não vou poder entrar agora nesse caso. Eu só mostrei para vocês aqui que realmente está escrito lá no livro História Eclesiástica. Tá bom? Eu tirei a prova e realmente coincide mesmo. Epifânio já é outro pai da igreja. Diz que o evangelho ebionita é chamado Evangelho segundo Mateus, ou Evangelho segundo os Hebreus. Está nessa referência, né? Essas citações levaram o teólogo britânico, né? Não sei falar aqui, é o Scofield, especialista no Novo Testamento e traduções bíblicas, a seguinte conclusão: na minha opinião, o Evangelho canônico de Mateus é uma edição resumida de uma obra maior em que há fragmentos que ainda sobrevivem e que eu acredito que este proto-evangelho foi escrito em hebraico. Isto é o Scofield que está falando, né? Não em aramaico. Qualquer que tenha sido o seu título original, nós temos alusões e ele com os nomes de o Evangelho do Senhor, o Evangelho dos 12, ou dos Apóstolos, o Evangelho dos Hebreus e Mateus hebraico. Essa aqui é a referência. Tá bom? Aí aqui vai entrar no título de Mateus, né, que não vai interessar para nós, né, que ele é muito grande. Aqui tem algumas datações, tá vendo? Ela é muito próximo de Jesus. Mateus escreveu no dialeto hebraico e as traduziu conforme
sua habilidade, Irineu. Mateus também lança um evangelho escrito entre os hebreus, em seu próprio dialeto. Orígenes, 200. Veja que o último apóstolo João, ele morreu mais ou menos no ano 100, né? Então, essas pessoas estavam bem próximas desses eventos aqui, ó. Bem próximas desse evento. E eles, de certa forma, eles escreveram, né? Essas informações aí. Epifânio, por exemplo, 370 depois de Cristo. Eles, os nazarenos, têm o evangelho segundo Mateus bem completo em hebraico, porque este evangelho está certamente preservado entre eles, como foi primeiramente escrito em letras hebraicas. Jerônimo. Mateus, quem também é Levi, que é o sobrenome dele, e de coletor de imposto veio a ser emissário. Primeiro de todos os evangelistas, compôs o evangelho do Messias da Judéia na língua e letras hebraicas, para o benefício daqueles da circuncisão, ou dos judeus, que tinham crido. Quem traduziu para o grego não é suficientemente conhecido. Ainda mais, o hebraico em si mesmo é preservado até este dia na biblioteca em Cesareia, a qual Panfilos tão diligentemente o coletou. Então, pessoal, olha só aqui um pouquinho, ó. Em que é para ser notado que qualquer evangelista faz uso do testemunho das escrituras antigas, ele não segue a autoridade das 70 tradutores, que é a Septuaginta grega, mas daquele em hebraico. Eu vou deixar para vocês aí este estudo, tá? Vocês vão olhar, vão ler, tá? Vão tirar suas conclusões, tá? É muito importante vocês mesmos tirarem as suas conclusões. Tem uma parte aqui que fala, eu não estou lembrando agora aonde, que fala que, aqui é o autor desse artigo, tá? O autor Israel Silva, é judeu, tá? Ele tem fontes judaicas aqui, é uma pessoa estudiosa, os créditos dessa informação vai para ele. Mas aqui fala que este evangelho ele foi encontrado, né, na Igreja Católica em 1500 e alguma coisa. Não sei se foi nesse artigo que eu achei, tá? Essa informação, ou se foi em outros que eu estudei, né, para poder fazer esse vídeo. Mas o ponto é que esses artigos, né, esse evangelho de Mateus em hebraico, ele foi até encontrado, tá? Ele foi encontrado, tem ele no mundo, existe ele no mundo guardado, né? E está preservado cópias, né? Cópias deste evangelho em hebraico. E aí, o que acontece, pessoal? Olha que coisa interessante. É interessante as Bíblias atuais modificarem a passagem de Mateus por causa desse evangelho que foi encontrado? Parece que são 3 cópias diferentes, né? Pelo que eu li, foram encontradas aí. 3 cópias do Mateus em hebraico. E aí, o que acontece nessas 3 cópias? O que acontece nessas três cópias? Nenhuma delas existe a expressão Pai e Espírito Santo. Daí, você fala assim, ele está inventando essa informação. Mas olha só o que acontece. Essa tradução aqui, ó, Petita Completa, Novo Testamento, ela traz da seguinte maneira o texto. Portanto, ide, fazei talmidins, que é discípulos, em todas as nações, em meu
nome. Olha que coisa mais interessante, pessoal. E não para por aí, tá? Aí você vem aqui, ó, na Bíblia Novo Testamento Judaico. Novo Testamento Judaico. Eu queria muito ter a nota desta Bíblia, saber se ela tem nota, né? Que a gente nem sabe se tem. Eu não sei se ela tem nota. Para mim ver se isso faz alguma explicação disso. Mas olha só o que diz aqui também, ó. E aproximando-se Yeshua, falou-lhes dizendo: Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Foi-me dada toda semirá no céu e na terra, ou autoridade, né? Portanto, ide e fazei talmidins, discípulos, em todas as nações, em meu nome. Aí, pessoal, no brasileiro, eu achei essas versões que usam esta expressão. Duas apenas. Duas traduções, tá? Versões portuguesas que usam essa expressão. Possivelmente, a explicação para isto é exatamente que eles se basearam neste manuscrito que foi encontrado em 1500 dentro da Igreja Católica e eles usam referência deste manuscrito. Vocês podem fazer a pesquisa. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Existe realmente essa informação. É até interessante eu não trazer tudo para vocês, porque vocês também criam o hábito de estudar, de pesquisar, de ver, não acreditar em tudo que as pessoas falam. Né? Tudo que eu estou falando aqui, vocês vão acreditar? Não, vocês não têm que acreditar em mim. Vocês têm que provar, vocês têm que ser igual bereanos. Vocês têm que ver se isso é verdade, vocês têm que correr atrás, ir a fundo, ver se eu estou te enganando, ver se estou falando verdade. Né? Os bereanos viram o que o apóstolo Paulo estava falando, eles não acreditaram o que o apóstolo Paulo estava falando. Eles foram dentro das escrituras, pesquisaram para ver se era assim mesmo. Então eu incentivo vocês a pesquisar, não ficar só nesse vídeo aqui, tá? Se vocês têm dúvidas sobre isso, viu? O nosso querido usuário do nome Yeshua é o Mashiach, tá? O seguidor do nosso canal. Isso aqui é só para abrir a sua mente, para te dar um direcionamento sobre o estudo. Há possibilidade, sim, do texto de Mateus estar corrompido, ok? Existe essa possibilidade. Só que, para ser honesto, eu tenho que também falar a informação seguinte. Existe também a possibilidade destas Bíblias judaicas estarem tirando essa informação para desvincular a doutrina da Trindade. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque eu sou uma pessoa honesta nas informações que eu procuro trazer. Eu posso até errar em algumas informações, porque a gente não é perfeito, né? Mas quando eu descubro que eu estou errado, eu mudo na hora. Então, pelo estudo que eu fiz até agora, pelo conhecimento que eu tenho, que eu estou compartilhando, né? O nosso inscrito me pediu para me falar a minha visão sobre isso. Eu até já sabia, né, sobre algumas coisas assim, mas eu fui pesquisar a fundo e descobri essas coisas. Então, eu preciso falar para vocês também que existe a possibilidade dessas Bíblias judaicas não estarem usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simplesmente porque a Bíblia judaica ela quer ser atrativa aos judeus, ok? E os judeus eles não aceitam a ideia da Trindade. Então, tirar essas coisas pode fazer com que a palavra se torna um pouco mais atrativa aos judeus. Então, eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar isso para vocês. Pode ter acontecido isso. Só que existe uma base, como eu já apresentei para vocês, de que o livro de Mateus foi escrito inicialmente em hebraico. E lá no hebraico, esta passagem está como está aqui na informação que eu estou apresentando para vocês na Bíblia Novo Testamento Judaico e na Peshitta.
online aqui dessa versão, né? Não é Peshita, é diferente do Peshita um pouco. Um dia eu explico isso, mas o nome dela aqui tá Peshita, tá bom? Então fica à disposição de vocês, né? Estar pesquisando isso aí e cada um tire a conclusão de vocês aí mesmo. Cada um tira a sua própria conclusão. Então, apresentei para vocês duas versões bíblicas e expliquei para vocês o possível motivo de elas usarem, né? Aqui em Mateus capítulo 28, 19, apenas em meu nome. E isto, se formos olhar, ele vai estar bem igual às outras passagens bíblicas que nós vamos ver agora. Porque somente em Mateus, capítulo 18, na maioria das versões, né, até versões judaicas vão estar usando isso aqui, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Vamos provar, né? É um vídeo de estudo, vai ser um vídeo mais demorado, mas vai valer a pena. Então, olha, aqui tá as Bíblias. Eu não vou falar o nome de todas, porque são muitas. Só para vocês terem uma ideia. Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Essas são as versões, tá vendo? A intenção aqui é para vocês darem uma passada de olho mesmo. Depois vocês podem estar aí com a Bíblia também de vocês aí, My Bible. E aí vocês vão dar essa olhada aqui com mais cuidado e atenção. Mas vocês vão vendo que a grande maioria delas, todas vão estar trazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá vendo? A exceção foi só aqueles mesmos, aqueles dois textos mesmo que vocês viram, né? Que eu mostrei lá, que é na Bíblia judaica, nas duas Bíblias judaicas, tá bom? Todas as outras aqui, olha, vão estar trazendo Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Aqui, ó, Novo Testamento judaico, em meu nome. Tirando isso, tudo vai estar Pai, Filho e Espírito Santo. A grande maioria, tá? Se você for pegar aqui em grego também, olha, vocês vão ver Onama em nome Pates, pai, né? Fio e pneumatos, espíritos, né? Em grego, ó, todos aqui vai estar, tá vendo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Patos. Fio e pneumatos, Espírito Santo. Tá aqui, né? Em grego. Todos eles vocês vão estar vendo isso aí, ó. As versões gregas todas trazem isso. E aí tem uma questão também, né, que essa versão judaica, pessoal, ela ficou sumida aí por um tempo, entendeu? E aí surgiu essa versão grega aí, que todo mundo usa e que tem essas expressões Pai, Filho e Espírito Santo, né? É interessante vocês entenderem que neste período da igreja, vocês vão ver muito isso aí nos pais da igreja. Se vocês forem ler o livro História Eclesiástica, vocês vão perceber que esses primeiros cristãos aí, depois de João, depois que João morre, Paulo teve uma influência nisso, mas ele nem tem culpa, sabe? Porque a gente fala coisas, mas a gente não tem culpa do que as pessoas entendem, né? Então, Paulo, ele pregou com relação as pessoas terem fé, né, no Senhor Jesus, Yeshua, e, e a questão de não precisarem, né, circuncidarem, né, os gentios e tudo, isso foi interpretado pelos primeiros cristãos aí que já não eram judeus, né, que começaram a liderar as igrejas mundo afora, foi interpretado, né, como se o evangelho fosse contra os judeus. Isso aí é uma verdade, né? Tanto é que no canal eu tenho tantos vídeos aí, eu acho que foi 7 vídeos, que explica claramente que Deus ele não abandonou os judeus,
Mas essa aí foi uma luta que começou bem cedo, depois que os apóstolos morreram, das pessoas rejeitarem os judeus e as práticas judaicas, né? Que até certo ponto são bíblicas, mas eles interpretaram aquilo ali como se fosse um proselitismo judaico. Então eles começaram, né, até parar de fazer coisas que eles faziam, a primeira igreja fazia, como as festividades judaicas que a igreja comemorava, como Páscoa, Pentecostes, é, barracas, todas essas festividades, os cristãos participavam e faziam, né? Aí a igreja desvinculou todas essas coisas do cristianismo. Por isso que hoje nas igrejas evangélicas, na igreja católica, ninguém, assim, a grande maioria das pessoas não sabe o que é uma festividade de Pentecoste, né? Uma festividade das barracas, né? O Pentecoste até que sim, porque tem a questão das igrejas pentecostais, né? Mas a grande maioria dos cristãos em si, né? Eles não entendem muito sobre as festas bíblicas. Por quê? Porque o cristianismo, a cristandade, vamos dizer assim, né, que veio ali depois que os apóstolos morreram, procuraram combater os judeus e as práticas judaicas, entendeu? Então, isto aí pode ter influenciado na questão até mesmo dessa parte do livro de Mateus em hebraico ter sumido por um tempo e depois ter aparecido essa cópia aí em grego e as pessoas usaram o grego até a ponto de acharem até pouco tempo atrás, eles achavam que o livro bíblico de Mateus era escrito em grego. Aí depois começou a aparecer essas outras questões aí, né? Foram levantadas, e aí eles descobriram que o livro foi escrito em hebraico, né? Primeiramente. Mas é aquele negócio, né? Todo mundo estuda isso, mas ninguém tem coragem de falar, e aí fica essa bagunça, né? Toda com relação a isso. Mas indiferente, pessoal, uma coisa que eu acho interessante falar é que mesmo religiões que não acreditam na Trindade, eles traduziram o texto, né, como Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode notar claramente aqui na tradução do Novo Mundo. Então, talvez nós não sabemos, e essas traduções aqui são muito criteriosas com relação a alguns detalhes, principalmente ligado à Trindade. Tudo que é ligado à Trindade, eles são muito criteriosos, né, com relação à tradução. Então, a pergunta que às vezes a gente faz, por que essa tradução ela não optou, né, por traduzir como a tradução judaica, aquela tradução da Bíblia judaica, né? É uma pergunta que talvez a gente pode se fazer, né? Mas o ponto é, indiferente se eu queria mostrar também aqui o hebraico, né? Cadê? Só umas aqui, não precisa ser muitos, não. Aqui, ó. Aqui em hebraico, ó. É... Verrua Kadosh, né? Do Espírito Santo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Do, do Pai. Não, não. Isso não é Pai, não. Cadê o ave aqui? É o 19 mesmo? É. Yeshua. Halemdim. Do Espírito Santo eu achei. Aqui, ó. Raav, tá vendo? Raav. Ou seja, o Pai. Ah, tá aqui, ó. Agora achei tudo. Aqui, ó. O Pai e o Filho, filho, Ben, ou seja, e o Filho,
V e Rua Kodesh. Então, no hebraico também, ó, essa tradução hebraica, essa tradução hebraica, essa tradução hebraica, essa tradução hebraica, várias dessas traduções hebraicas aqui, ó. Então, não dá para falar, pessoal, que o judeu, por exemplo, a Bíblia judaica, aquela Bíblia judaica, né, que eu apresentei para vocês, versão brasileira, que é uma Bíblia mais nova, ela não seguiu o que que as Bíblias judaicas, hebraicas, antigas, né? Essas Bíblias são antiguíssimas, essas Bíblias aqui, ó. Colocaram, né, que todas elas aceita, né, o texto grego, né? Na verdade, ela traduziu, né, o texto grego para o hebraico, vamos dizer assim, mas em hebraico. E aí colocaram aqui, ó, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não vê problema nisso, tá? Não tem problema de estar escrito assim também. Não estou criando um problema aqui. Se for assim, né, Pai, Filho e Espírito Santo, então a gente aceita que seja, né? Isso não compromete em nada a nossa crença no Pai Todo-Poderoso e a Tsevaot, no Filho, Yeshua, e no Espírito, HaKodesh, de 7 manifestações, que se manifesta pelo Filho, e que nós todos fomos batizados por meio do Espírito Santo, né? O Filho batiza, o Filho recebeu autoridade para receber o poder de Deus e batizar, né? Não tem problema. Mas olha só, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma coisa que talvez vocês não vão, ninguém vai falar com vocês. Esse tipo de comparação que vocês não vão, talvez ninguém vai explicar para vocês. Existem as Bíblias hebraicas. Se você for falar assim, ó, mas o judeu ele quis tirar da Bíblia a expressão porque ele não concorda com a Trindade. Isso é mentira, porque olha aqui, ó, traduções hebraicas, várias traduções hebraicas respeitou o texto grego. É lógico que essas traduções hebraicas aqui, olha, do Mateus, ela não está baseada nos manuscritos que foram achados. Só que aquele texto lá que nós mostramos para vocês, de Mateus, Mateus capítulo 19, na nova tradução judaica, e esse daqui, olha, eles respeitaram o que está escrito nesses textos aí. Eu vou ver se eu consigo depois achar mais informações com relação a isso e fazer um vídeo complementar, tá bom? Detalhando mais essa questão aí. Mas o problema é que é uma questão de teologia, né? Discussões teológicas. E isso eu não gosto muito, né? Eu prefiro ficar com o que está na Bíblia. Então, eu aceito perfeitamente a versão, né? Patros, Pai, Fios, Filho e Pneumatos, Espírito Santo. Eu não vejo problema nessa versão, tá bom? Eu só estou explicando para vocês que existe possibilidade desta parte aqui estar alterada. Isso também não é só por isso que estou apresentando. Agora vamos apresentar para vocês, biblicamente, alguns textos. Vamos voltar lá para a nossa tradução, que estávamos usando no começo, né, do estudo aqui, ó. Existe alguns versos na Bíblia que falam assim, olha, vamos ver primeiro o livro de Atos. Eu vou deixar aqui esse livro aberto, porque sempre eu vou estar deixando isso aqui aberto, tá? E aí vamos cá, Atos, capítulo 2, verso 38. Kefa então lhe respondeu, arrependei-vos, cada um de vós, e seja emergido em nome de Deus Yeshua. Olha só que aqui na tradução novo judaico, né, nova tradução judaica, até usou aqui, ó, Deus Yeshua, tá? Deus Yeshua. Não sei porquê, né, mas usou. Vamos lá, vamos ver nessa aqui. Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para o perdão dos pecados. Rapidamente, né? Não vamos ler tudo em hebraico, porque fica até difícil, né? Mas só para a gente dar uma olhadinha aqui, como que aquelas versões em hebraico, elas trazem essa passagem aí. Só para a gente ter uma noçãozinha, né? Aqui, ó. Bechem Yeshua Hamashia. Isso mesmo, tá vendo? Em nome de Yeshua Hamashia. Ser batizado, Bechem Yeshua Hamashia. Ok. Viram aqui, né? Bechem Yeshua Hamashia. Ser batizado em nome de Bechem Yeshua Hamashia. Então, essa Deus Yeshua aqui, na tradução aqui, foi um acréscimo, viu? Porque aqui na hebraica aqui, nem na grega tem isso, não. Não sei por que eles fizeram isso aqui, tá bom? Certo. O objetivo era esse, né? Então, fica aí. Vamos deixar isso aqui em hebraico, né? E aí a gente deixa assim. Agora, outro texto que eu gostaria de mostrar para vocês, muito interessante, é o texto de Atos, capítulo. Atos. Só um momentinho. O texto é o livro de Atos, capítulo 10. Vamos fazer assim. O estudo já está dando 56 minutos. Essa vai ser a parte A. E aí, agora, as partes que nós vamos desenvolver com a Bíblia vai ser a parte B. Então, você pode assistir bem devagar, tranquilo, sossegado, né? Assiste a parte 1, medita, procura as referências que eu falei, estude. E aí, depois, a parte B, com a parte bíblica, que vai ser muito interessante para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, vamos continuar na parte B, ok?